e não há ser animal algum na terra sem que seu sustento impenda a Alá. E ele conhece sua residência e seu depósito. Tudo está no evidente livro. E ele é quem criou os céus e a terra em 6 dias, enquanto seu trono estava sobre a água, para pôr à prova qual de vós é melhor em obras. E se dizes, Muhammad, por certo sereis ressuscitados depois da morte, os que renegam a fé dizem, em verdade, isso não é senão evidente magia. E se lhes adiamos o castigo até um tempo contado, dizem que o detém. Ora, um dia, quando lhes chegar o castigo, deles não se desviará, e envolver-los-á aquilo de que zombavam. E se fazemos experimentar ao ser humano misericórdia de nossa parte, em seguida tiramo-la dele, por certo fica desesperado, ingrato. E se o fazemos experimentar prosperidade após infortúnio que o haja tocado, diz, os males se foram para longe de mim. Por certo fica jubiloso, vanglorioso. Exceto os que pacientam e fazem as boas obras, esses terão perdão e grande prêmio. Então, talvez tu deixes de recitar algo do que te foi revelado e com que teu peito se constrange, porque eles dizem que se faça descer um tesouro sobre ele ou que chegue com ele um anjo. Tu és apenas admoestador e Alá, sobre todas as coisas, é patrono. Ou dizem, ele o forjou? Dize. Então, fazei vir 10 suras forjadas iguais às dele, e, para tal, convocai quem puderdes em vez de Alá, se sois verídicos. E se eles vos não atendem, sabei que ele foi descido com a ciência de Alá, e que não existe Deus senão ele. Então, sois muslimes? Quem deseja a vida terrena e seus ornamentos, nós nela compensar-lhes-emos as obras, e nela em nada lhes serão subtraídos. Esses são os que não terão na derradeira vida senão o fogo, e anular-se-á o que engenharam nela na vida terrena, e derrogar-se-á o que faziam. Então, será que quem está fundado sobre a evidência de seu Senhor e segue-o uma testemunha dele, e antes dela ouve o livro de Moisés como guia e misericórdia, é igual ao que não está fundado sobre nada? Aqueles creem nele, e para quem o renega dentre os partidos, o fogo lhe é o lugar prometido. Então, não estejas em dúvidas acerca dele, Muhammad. Por certo, ele é a verdade de teu Senhor, mas a maioria dos homens não crê. E quem mais injusto que aquele que forja mentiras acerca de Alá? Esses serão expostos a seu Senhor e as testemunhas dirão, estes são os que mentiram acerca de seu Senhor. Ora, que a maldição de Alá seja sobre os injustos, que afastam os homens do caminho de Alá e buscam torná-lo tortuoso, e são renegadores da derradeira vida. Esses não poderão escapar de seu castigo na terra e não terão protetores além de Alá. Duplicar-se-lhes-á o castigo, eles não foram capazes de ouvir nem de nada enxergar. Esses são os que se perderam a si mesmos, e o que eles forjavam sumirá para longe deles. Encontestes que serão, na derradeira vida, os mais perdedores. Por certo, os que creem fazem as boas obras e se humildam a seu Senhor, esses são os companheiros do paraíso. Nele serão eternos. O exemplo dos 2 grupos é como o do cego e do surdo, e do vidente e do ouvidor. Igualam-se como exemplo? Então não meditais? E com efeito enviamos Noé a seu povo. Disse, por certo sou-vos evidente admoestador. Não adoreis senão a Alá. Por certo temo por vós o castigo de um doloroso dia.
Então, os dignatários que dentre seu povo renegavam a fé disseram: Não tivemos senão um mortal como nós, e não vemos seguir-te impensadamente senão os mais ignóbeis dos nossos, e não vemos em vós privilégio algum sobre nós. Aliás, pensamos que sois mentirosos. Disse: Ó meu povo, vistes? Se estou fundado sobre a evidência de meu Senhor, e ele me concede misericórdia de sua parte, e ela se vos obscurece, teremos de vos-la impor enquanto a estáis odiando? E ó meu povo, não vos peço por isso riqueza alguma, meu prêmio não impende senão a Allah, e não vou repulsar os que creem, por certo, eles depararão com seu Senhor, mas eu vos vejo um povo ignorante. E ó meu povo, quem me socorrerá contra a ira de Allah se eu os repulsar? Então não meditais? E não vos digo que tenho os cofres de Allah? Nem que conheço o invisível, nem digo que sou anjo, nem digo daqueles que vossos olhos desprezam, que Allah não lhes concederá bem algum. Allah é bem sabedor do que há em suas almas. Por certo, nesse caso, eu seria dos injustos. Disseram: Ó Noé, com efeito discutistes conosco e multiplicaste nossa discussão. Então, faze-nos vir o que prometestes, se és dos verídicos. Disse: Apenas Allah vos-lo fará vir se quiser, e não podereis escapar de seu castigo. E meu conselho não vos beneficiará caso deseje aconselhar-vos, se Allah deseja fazê-los incorrer no mal. Ele é vosso Senhor, e a ele sereis retornados. Esta é a verdadeira narrativa, mas eles dizem: Ele o forjou? Diz Muhammad: Se o houvesse forjado, que esteja sobre mim meu crime, e estou em rompimento com vossas práticas criminosas. Inspirou-se a Noé: Não crerá de teu povo senão quem já creu. Então não te melancolizes pelo que faziam. E fabrica o barco diante de nossos olhos e com nossa inspiração, e não me fales mais acerca do que são injustos. Por certo, eles serão afogados. E ele se pôs a fabricar o barco, e cada vez que alguns dos dignatários de seu povo passavam por ele, dele escarneciam. Ele disse: Se escarneceis de nós, por certo, escarneceremos de vós como escarneceis. Então logo sabereis a quem chegará um castigo que o ignominiará, e cairá sobre ele castigo permanente. E assim foi, até que quando nossa ordem chegou e as fontes da terra jorraram, dissemos: Carrega nele, de cada espécie, um casal e tua família, exceto aquele contra quem o dito, a sentença se antecipou. E os que creem, e não crerão com ele, senão poucos. E ele disse: Embarcai nele. Em nome de Allah será seu singrar e sua ancoragem. Por certo, meu Senhor é perdoador, misericordiador. E ele corria com eles entre ondas como as montanhas. E Noé chamou a seu filho que se achava à parte. Ó meu filho, embarca conosco e não te deixes estar com os renegadores da fé. Ele disse: Abrigar-me-ei em uma montanha que me protegerá da água. Noé disse: Hoje não há protetor contra a ordem de Allah, senão para aquele de quem ele tem misericórdia. E as ondas interpuseram-se entre ambos. Então foi ele dos afogados. E foi dito: Ó terra, engole tua água, e ó céu, detente. E a água diminuiu, e a ordem foi encerrada, e ele se instalou em Al-Jud, e foi dito para trás, para o povo injusto. E Noé chamou a seu senhor e disse: Senhor meu, por certo meu filho é de minha família, e por certo tua promessa é a verdade, e tu és o mais justo dos juízes. Ele disse: Ó Noé, por certo ele não é de tua família,
Por certo, isso é ação incorreta. Então, não me perguntes aquilo de que não tens ciência. Por certo, exorto-te para não seres dos ignorantes. Noé disse: Senhor meu, por certo, refugio-me em ti contra o perguntar-te aquilo de que não tenho ciência. E, se me não perdoas e não tens misericórdia de mim, eu serei dos perdedores. Foi-lhe dito: Ó Noé, desembarca com paz de nossa parte e com bênção sobre ti e sobre comunidades nos que estão contigo. E haverá comunidades que faremos gozar na vida terrena. Em seguida, tocá-las-ás doloroso castigo de nossa parte. Esses são alguns informes do invisível que te revelamos, Mohammed. Não os conhecias antes disso, nem tu, nem teu povo. Então, pacienta. Por certo, o final feliz é para os piedosos. E ao povo de Ad enviamos seu irmão Hud. Disse: Ó meu povo, adorai a Allah. Não tendes outro Deus que não seja Ele. Não sois senão forjadores de mentiras. Ó meu povo, não vos peço por isso prêmio algum. Meu prêmio não impende senão a quem me criou. Então não razoais? E ó meu povo, implorai perdão a vosso Senhor. Em seguida, voltai-vos arrependidos para Ele. Ele vos enviará chuva em abundância e vos acrescentará força à vossa força. E não volteis as costas em sendo criminosos. Disseram: Ó Hud, não nos chegaste com evidência alguma e não deixaremos nossos deuses por causa de seu dito e não estamos crendo em ti. Não dizemos senão que alguns de nossos deuses te atingirá com o mal. Ele disse: Por certo, tomo Alá por testemunha, e testemunhai que estou em rompimento com o que idolatrais em vez dele. Então, insidiai-me vós todos. Em seguida, não me concedais dilação alguma. Por certo, confio em Alá, meu Senhor e vosso Senhor. Não há ser animal algum sem que ele lhe apane o topete. Por certo, meu Senhor está na senda reta. E se voltais as costas com efeito, transmiti-vos aquilo com que vos fui enviado. E meu Senhor vos fará suceder outro povo, e em nada o prejudicareis. Por certo, meu Senhor sobre todas as coisas é custódio. E, quando chegou nossa ordem, salvamos por misericórdia de nossa parte a Hud e aos que creram com ele, e salvamo-los de duro castigo. E esse era o povo de Ad. Negaram os sinais de seu Senhor e desobedeceram a seus mensageiros, e seguiram a ordem de todo tirano obstinado, e foram perseguidos nesta vida terrena por maldição, e sê-lo-ão no dia da ressurreição. Ora, por certo, o povo de Ad renegou a seu Senhor. Ora, para trás, para Ad, o povo de Hud. E ao povo de Talmud enviamos seu irmão Salih. Ele disse: Ó meu povo, adorai a Allah. Vós não tendes outro Deus que não seja Ele. Ele vos fez surgir da terra e vos fez povoá-la. Então, implorai-lhe perdão. Em seguida, voltai-vos arrependidos para Ele. Por certo, meu Senhor está próximo, atento às súplicas. Disseram: Ó Salih, com efeito, antes disso, eras esperança entre nós. Queres coibir-nos de adorar o que nossos pais adoravam? E por certo estamos em dúvida tormentosa acerca daquilo a que nos convocas. Ele disse: Ó meu povo, vistes? Se estou fundado sobre a evidência de meu Senhor e ele me concede misericórdia vinda dele, então quem me socorreria contra a ira de Allah se lhe desobedecesse? Vós não me acrescentaríeis senão perdição. E ó meu povo, este camelo fêmea é para vós como sinal.
Então deixa-o comer na terra de Alá, e não o toqueis com mal algum, pois apanhar-vos-ia castigo próximo. E eles abateram-no. Então disse ele: Gozai em vossos lares 3 dias. Essa é promessa que não será desmentida. E, quando nossa ordem chegou, salvamos por misericórdia de nossa parte a Salih e aos que creram com ele, e salvamo-los da ignomínia desse dia. Por certo, teu Senhor é o forte, o Todo-Poderoso. E o grito apanhou aos que foram injustos. Então amanheceram inertes sem vida em seus lares, como se jamais lá houvessem morado. Ora, por certo, o povo de Talmud renegou a seu Senhor. Ora, para trás, para Talmud. E, como efeito, nossos mensageiros chegaram a Abraão, como vísceras, disseram: Salam, paz. Disse: Salam, e não tardou em trazer-lhes um bezerro assado. E quando ele viu que suas mãos não chegavam a ele, desconfiou deles e deles teve medo. Disseram: Não te atemorizes, por certo somos enviados ao povo de Lot. E sua mulher estava de pé, então riu-se. E avisáramo-lhe o nascimento de Isaque, e depois de Isaque, Jacó. Ela disse: Ai de mim, darei à luz enquanto estou velha, e este meu marido é ancião? Por certo, isso é coisa admirável. Disseram: Admirais-te da ordem de Alá? Que a misericórdia de Alá e suas bênçãos sejam sobre vós, ó família da casa de Abraão. Por certo, ele é louvável, glorioso. E quando o susto de Abraão se foi e as alvíceras lhe chegaram, discutiu conosco acerca do povo de Lot. Por certo, Abraão era clemente, suplicante, contrito. Dissemos: Ó Abraão, dá de ombros a isso. Por certo, chegou a ordem de teu Senhor, e por certo, chegar-lhes-á um castigo irrevogável. E quando nossos mensageiros, nossos anjos, chegaram a Lot, afligiu-se com eles e sentiu-se impotente para defendê-los e disse: Este é um terrível dia. E seu povo chegou-lhe impetuosamente, e antes faziam as mais obras. Ele disse: Ó meu povo, eis minhas filhas, elas vos são mais puras? Então temei a Allah e não me ignominieis em ultrajando meus hóspedes. Não há dentre vós um homem acisado? Disseram: Com efeito sabes que não temos direito a tuas filhas e, por certo, sabes o que desejamos. Disse: Se eu tivesse força contra vós, ou se me abrigasse a sólido esteio, aniquilar-vos-ia. Eles disseram: Ó Lot, somos os mensageiros de teu Senhor. Eles não te chegarão. Então parte com tua família na calada da noite, e que nenhum de vós retorne para trás, exceto com tua mulher. Por certo alcançá-la-á o que os alcançará. Por certo, o seu tempo prometido será amanhã de manhã. Não está próxima amanhã? E quando nossa ordem chegou, revolvemos as cidades de cima para baixo e fizemos chover sobre elas pedras de sigilo, sem interrupção, marcadas junto de teu Senhor, e elas não estão longe dos injustos. E ao povo de Madian enviamos seu irmão Shuaib. Disse: Ó meu povo, adorai a Allah, não tendes outro Deus que não seja Ele, e não diminuais a medida e o peso. Por certo vejo-vos em prosperidade, e por certo temo por vós o castigo de um dia abarcante. E, ó meu povo, completai com equidade a medida e o peso, e não subtraiais dos homens suas coisas, e não semeeis a maldade na terra sendo corruptores. O que Alá vos deixa de lícito vos é melhor se sois crentes, e não sou sobre vós custódio. Disseram: Ó Shuaib,
tua oração te ordena que deixemos o que nossos pais adoravam ou que deixemos de fazer de nossas riquezas o que quisermos? Por certo, tu és o clemente, o acisado. Disse: ó meu povo, ouvistes? Se estou fundado sobre a evidência de meu Senhor, e ele deu-me por sustento belo sustento vindo dele, não deverei eu aconselhar-vos? E não desejo fazer longe de vós o de que vos estou coibindo. Não desejo senão a reconciliação, tanto quanto possa. E meu êxito não é senão pela ajuda de Allah. Nele confio e para ele me volto contrito. E, ó meu povo, que minha discórdia convosco não vos induza a que vos alcance o mesmo que alcançou o povo de Noé, ou o povo de Hud, ou o povo de Sali. E o povo de Lot não está longe de vós. E implorai perdão a vosso Senhor. Em seguida, voltai-vos arrependidos para ele. Por certo, meu Senhor é misericordiador, afetuoso. Disseram: ó Shuaib, não entendemos muito do que dizes e por certo vemos-te fraco entre nós, e não fora teu clã, apedrejar-te-íamos, e para nós tu não és poderoso. Disse: ó meu povo, será que meu clã é mais poderoso para vós que Allah e a quem voltais as costas? Por certo, meu Senhor está sempre abarcando o que fazeis. E ó meu povo, fazei o que pudestes, por certo farei o que puder, logo sabereis a quem chegará o castigo que o ignominiará, e quem é mentiroso. E expectai, por certo, estou expectando convosco. E quando nossa ordem chegou, salvamos por misericórdia de nossa parte a Shuaib e aos que creram com ele. E o grito apanhou aos que foram injustos. Então amanheceram em seus lares inertes, sem vida, como se jamais lá houvessem morado. Ora, para trás, para Madian, como houve para trás para Thamud. E como efeito enviamos Moisés com nossos sinais e evidente comprovação a Faraó e a seus dignatários, mas estes seguiram a ordem de Faraó, e a ordem de Faraó não era cisada. No dia da ressurreição, irá ele à frente de seu povo, e ele os levará para a guarda do fogo, e que execrável a guarda a que serão levados, e foram perseguidos nesta vida por maldição, e sê-lo-ão no dia da ressurreição, que execrável o dom dadivado. Esses são alguns informes das cidades, nós os narramos, Muhammad. Entre elas, há umas de pé e outras ceifadas. E não fomos injustos com eles, mas eles foram injustos com si mesmos. E de nada lhes valerão os deuses que invocaram em vez de Allah, quando a ordem de teu Senhor chegou. E nada lhes acrescentaram, senão perdição. E assim é o apanhar de teu Senhor, quando apanha as cidades enquanto injustas. Por certo, seu Senhor é doloroso vermente. Por certo, há nisso um sinal para quem teme o castigo da derradeira vida. Esse será um dia em que os humanos serão juntados, e esse será um dia testemunhado por todas as criaturas. E não o adiaremos senão até um termo contado. Um dia, quando este chegar, nenhuma alma falará senão com sua permissão, e haverá entre eles infelizes e felizes. Então, quanto aos infelizes, estarão no fogo, nele darão suspiros e soluços, nele serão eternos, enquanto se perpetuarem os céus e a terra, exceto se outra coisa do teu Senhor quiser. Por certo, teu Senhor é realizador de quanto deseja, e quanto aos felizes, estarão no paraíso em que serão eternos, enquanto se perpetuarem os céus e a terra, exceto se outra coisa teu Senhor quiser. É dádiva que não será supressa. Então, não estejas em contestação, Muhammad, acerca do que estes adoram. Não adoram senão como seus pais adoravam antes, e por certo,
Compensá-los-emos com sua porção, que não será diminuída. E com efeito consideramos a Moisés o livro e discreparam dele, e não fora uma palavra antecipada de teu Senhor, haver-se-ia arbitrado entre eles, e por certo estão em dúvida tormentosa acerca dele. E por certo teu Senhor compensá-los-á a todos por suas obras, por certo ele do que fazem é conhecedor. Então, sê reto como te foi ordenado, e contigo quem se volta arrependido, e nada transgridais. Por certo, ele do que fazeis é onividente. E não vos inclineis aos que são injustos, pois tocar-vos-ia o fogo, e não teríeis além de Alá protetores. Em seguida, não seríeis socorridos. E cumpre a oração nos dois extremos do dia, e nas primícias da noite. Por certo, as boas obras fazei-as mais obras. Isso é lembrança para os que se lembram de Alá. E pacienta, pois por certo Alá não faz perder o prêmio dos benfeitores. Então, que houvesse entre as gerações antes de vós homens dotados de bom senso, que coibissem a corrupção na terra, mas poucos dentre os que dele salvamos fizeram-no. E os que foram injustos continuaram a seguir a opulência em que viviam e foram criminosos. E não é admissível que teu Senhor aniquile injustamente as cidades enquanto seus habitantes são reformadores. E se teu Senhor quisesse, haveria feito dos homens uma só comunidade. Mas eles não cessam de ser discrepantes, exceto os de quem teu Senhor tem misericórdia. E por isso ele os criou. E a palavra de teu Senhor completar-se-á. Em verdade, encherei a guena de dias e de homens de todos eles. E nós te narramos, Muhammad, dos informes dos mensageiros, tudo aquilo com que te tornamos firme o coração. E nestes chegou-te a verdade e exortação, e lembrança para os crentes. E dize aos que não creem: fazei o que puderdes, por certo faremos o que pudermos. E esperai, por certo nós estaremos esperando. E de Alá é o invisível dos céus e da terra, e a ele retorna toda determinação. Então adora-o e nele confia, e teu Senhor não está desatento ao que fazeis. A Sura de José. Em nome de Alá, o Misericordioso, o Misericordiador. Alef, Lam, Ra. Esses são os versículos do explícito livro. Por certo, fizemo-lo descer em Alcorão árabe para razoardes. Nós te narramos, Muhammad, a mais bela das narrativas, com o te revelarmos este Alcorão. E em verdade, antes dele, eras dos desatentos. Quando José disse a seu pai: ó meu pai, por certo vi em sonhos 11 astros, e também o sol e a lua. Vi-os prosternando-se diante de mim. Disse: ó meu filho, não narres teu sonho a teus irmãos, pois armar-te-iam insídia. Por certo, Satã é para o ser humano inimigo declarado. E assim, teu Senhor eleger-te-á e ensinar-te-á algo da interpretação dos sonhos, e completará sua graça para contigo e para com a família de Jacó, como havia completado antes para com teus dois pais, Abraão e Isaque. Por certo, teu Senhor é onisciente, sábio. Com efeito, havia em José e em seus irmãos sinais para os questionadores da verdade. Quando eles disseram: em verdade, José e seu irmão são mais amados de nosso pai que nós, enquanto somos um grupo coeso. Por certo, nosso pai está em evidente descaminho. Matai a José ou abandonai-o em uma terra qualquer. Assim, a face de vosso pai se voltará só para vós, e sereis depois dele um grupo íntegro. Um deles disse: não mateis a José, e se pretendeis fazer algo, lançai-o no fundo do poço. Então um dos viandantes o recolherá.
Disseram: Ó nosso pai, por que razão não nos confias José? E por certo com ele seremos cautelosos. Enviai-o conosco amanhã, ele se deleitará e brincará, e por certo ser-lhe-emos custódios. Ele disse: Por certo, entristecer-me-á que vades com ele, e temo que o lobo devore enquanto a ele estiverdes desatentos. Disseram: Em verdade, se o lobo devorar em sendo nós um grupo coeso, por certo, nesse caso seremos perdedores. Então, quando se foram com ele e se decidiram a lançá-lo no fundo do poço, não titubearam em fazê-lo, e inspiramo-lhe, em verdade, um dia informá-los-á desta sua conduta, enquanto não percebam. E chegaram ao pai no princípio da noite chorando. Disseram: Ó nosso pai, por certo fomos apostar corrida e deixamos José junto de nossos pertences. Então o lobo devorou-o. E não estás crendo em nós, ainda que estejamos sendo verídicos. E chegaram com falso sangue sobre sua túnica. Ele disse: Mas vossas almas vos aliciaram a algo de mal. Então não me cabe senão a bela paciência. E Alá me será o auxiliador acerca do que alegais. E chegou um grupo de viandantes e enviaram seu aguadeiro, e este fez descer o balde ao poço. Disse: Ó alvíçaras, eis um jovem. E guardaram-no secretamente como mercadoria. E Alá do que faziam era onisciente. E eles venderam-no por baixo preço, por dracmas contadas, e dele estavam desinteressados. E aquele do Egito que o comprara disse a sua mulher: Torna digna sua estada aqui, quiçá ele nos beneficie ou o tomemos por filho, e assim empossamos José na terra, para fazê-lo cumprir seu desígnio e para ensinar-lhe algo da interpretação dos sonhos. E Alá é vencedor em sua ordem, mas a maioria dos homens não sabe. E quando ele atingiu a sua força plena, concedemos-lhe sabedoria e ciência, e assim recompensamos os benfeitores. E aquela em cuja casa ele estava tentou seduzi-lo e fechou as portas e disse: Bem, sou toda para ti. Ele disse: Possa eu refugiar-me em Alá, por certo ele é meu Senhor, ele bem fez minha estada aqui, por certo os injustos não serão bem-aventurados. E com efeito, ela intentou estar com ele, e ele haveria intentado estar com ela, não houvesse visto a provança de seu Senhor. Assim, fizemos para desviar-lhe o mal e a obscenidade. Por certo, ele é um dos nossos servos prediletos. E ambos correram à porta, e ela lhe rasgou a túnica por trás. E junto da porta ambos encontraram seu senhor. Ela disse: Qual a punição de quem desejou o mal para tua família, senão que seja preso ou que tenha doloroso castigo? José disse: Foi ela quem tentou seduzir-me, e uma testemunha de sua família testemunhou. Se sua túnica está rasgada pela frente, então ela disse a verdade e ele é dos mentirosos. Mas se sua túnica está rasgada por trás, então ela mentiu e ele é dos verídicos. Então, quando ele viu sua túnica rasgada por trás, disse: Por certo, esta é uma de vossas insídias, ó mulheres. Por certo, vossas insídias são formidáveis. Ó José, dá de ombros a isso, e tu, mulher, implora perdão por teu delito. Por certo, és dos errados. E certas mulheres da cidade disseram: A mulher de Al-Aziz tentou seduzir a seu jovem servo. Com efeito, ele a deixou embevecida de amor. Por certo, vemo-la em evidente descaminho. E quando lhe chegaram aos ouvidos suas maledicências, ela as convidou e preparou-lhes um banquete. E concedeu a cada uma delas uma faca e disse a José: Saia ao encontro delas. Então, quando elas o viram, maravilharam-se dele e se cortaram nas mãos e disseram:
Glória a Allah! Este não é um mortal, este não é senão um nobre anjo. Ela disse: então é este aquele por que me censurastes. E, com efeito, tentei seduzi-lo, e ele resistiu. E, em verdade, se ele não fizer o que lhe ordeno, será preso e será dos humilhados. Ele disse: Senhor meu, a prisão me é mais amada que aquilo ao que elas me convidam, e se tu não desvias de mim suas insídias, inclinar-me-ei a elas e serei dos ignorantes. Então seu senhor atendeu-o e desviou dele as insídias delas. Por certo, ele é o oniouvinte, o onisciente. Em seguida, depois de haverem visto os sinais, pareceu-lhes de bom alvitre aprisioná-lo até certo tempo. E 2 jovens servos entraram com ele na prisão. Um deles disse: vi-me em sonhos espremendo uvas. E o outro disse: vi-me em sonhos carregando sobre a cabeça pão de que os pássaros comiam. Informa-nos de sua interpretação. Por certo, vemo-te dos benfeitores. Ele disse: não chegará a ambos de vós alimento algum com que sois sustentados, sem que eu vos informe de sua interpretação, antes mesmo que ele vos chegue. Isso é algo do que meu Senhor me ensinou. Por certo, deixei a crença de um povo que não crê em Allah e que é renegador da derradeira vida. E segue a crença de meus pais Abraão, Isaque e Jacó. Não nos é admissível associarmos nada a Allah. Isso é algo do favor de Allah para convosco e para com a humanidade, mas a maioria dos homens não agradece. Ó meus 2 companheiros de prisão, que é melhor, divindades dispersas ou Allah, o único, o dominador? Não adorais em vez dele, senão o nome de ídolos que nomeastes vós e vossos pais, nos quais Allah não fez descer comprovação alguma. O julgamento não é senão de Allah. Ele ordenou que não adoreis senão a ele. Essa é a religião reta, mas a maioria dos homens não sabe. Ó meus 2 companheiros de prisão, quanto a um de vós, ele dará vinho de beber a seu senhor, e quanto ao outro, ele será crucificado e os pássaros comerão de sua cabeça. Encerra-se a questão sobre a qual ambos me consultais. E ele disse àquele dos quais que pensava ser salvo: menciona-me junto de teu senhor. Mas Satã fê-lo esquecer a menção a seu senhor. Então ele permaneceu na prisão por alguns anos. E o rei disse: por certo, vi em sonhos 7 vacas gordas, as quais 7 vacas magras devoravam, e 7 espigas verdes, e outras 7 secas. Ó dignatários, instrui-me sobre meus sonhos, se sois capazes de interpretar os sonhos. Disseram: é um amontoado de sonhos, e nós não somos sabedores da interpretação dos sonhos. E aquele dos 2 que se salvou e que se lembrou de José depois de algum tempo disse: informar-vos-ei de sua interpretação. Então enviai-me a José. Ó José, ó Veracíssimo, instrui-nos sobre 7 vacas gordas, as quais 7 vacas magras devoram, e 7 espigas verdes, e outras 7 secas, na esperança de que eu volte aos homens para eles saberem. José disse: semeareis 7 anos seguidos, então o que ceifardes deixai-o nas espigas, exceto um pouco daquilo que fordes comer. Em seguida virão depois disso 7 anos severos, que devorarão o que lhes antecipardes, exceto um pouco do que preservardes. Em seguida virá depois disso 1 ano. Nele os homens serão assistidos e nele exprimirão os frutos. E o rei disse: fazei-mo vir. E quando o mensageiro lhe chegou, disse: retorna a teu senhor e pergunta-lhe que é das mulheres que se cortaram nas mãos. Por certo, meu senhor, de sua insídia, é onisciente. Ele disse: qual foi o vosso intuito quando tentastes seduzir a José?
Disseram: glória a Allah, nada sabemos de mal a seu respeito. A mulher de Al-Aziz disse: agora a verdade evidencia-se. Tentei seduzi-lo e, por certo, ele é dos verídicos. Isso para que ele saiba que eu não traí, embora estando ele ausente, e que, por certo, Allah não guia a insídia dos traidores.